Campanha de Setembro Amarelo, eu quero trazer isso. Será que de fato você está querendo tocar nesse assunto? Será que de fato você sabe lidar, trabalhar com isso? Ou é uma obrigatoriedade do seu ambiente de trabalho? Oi, gente. Há quanto tempo, não é mesmo? Hoje eu tô aqui nesse espaço, um espaço que para mim é bem acolhedor. Estou aqui disposta a falar sobre a campanha de valorização da vida, né? Como vocês sabem, este mês, né, é o mês dessa campanha, Setembro Amarelo. E diante dele, eu nunca fiz um vídeo sobre Setembro Amarelo. Eu me restringi muito para falar sobre esse tema, porque é um tema extremamente delicado, como nós sabemos, né? É um tema complexo, né? Nem todo mundo entende. E um dos principais motivos pelos quais eu me anulei a falar sobre isso é de que essas redes sociais, elas ficam muito sobrecarregadas, né? E aí isso me incomoda muito, é uma questão minha. Durante o ano inteiro eu falo sobre temas voltados à saúde, bem-estar e até mesmo sobre o adoecimento psíquico, né? Como vocês sabem, como vocês acompanham, né? E eu gosto muito de falar sobre isso. É extremamente difícil e as próprias pessoas que eu atendo nos espaços em que eu atuo, elas trazem muito essa queixa de que realmente, inclusive, gostam, preferem, né, se anular um pouquinho das redes sociais por conta dessa enxurrada de informação, né? É como se no mês de setembro todo mundo dissesse, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso postar alguma coisa, né? E que muitas vezes a pessoa não sabe nem o intuito, a finalidade, ou não conhece, ou o ano inteiro, como essas próprias pessoas me trazem, é a seguinte fala, né? Tem o ano inteiro, ninguém se importa com minhas frustrações, não se importam comigo, não se importam com as minhas questões, e quando chega o mês de setembro, e uma hipocrisia generalizando, né? Todas as pessoas querem falar sobre isso, todas as pessoas querem dar atenção a isso. Eis um dos principais motivos que eu questiono. Hoje em dia nós sabemos que, principalmente durante esse cenário pandêmico, muita gente adoeceu, muita gente economicamente faliu, né? As pessoas perderam seus meios de subsistência, perderam emprego, não poderiam mais ter as condições de vida, né, que tinham antes. Isso tudo causa um desajuste extremo na vida do ser humano. E com tudo isso, uma das questões que eu trouxe, inclusive no meu último texto do Instagram que eu postei, foi essa: é inadmissível e inaceitável que os governantes hoje não olhem, não tenham essa atenção para as questões de saúde mental, para essa demanda que está extrema, né? Nós sabemos que houve um desajuste e que agora estamos tentando nos reajustar de novo, nos inserir nos grupos, mesmo que de forma reduzida, mas que as nossas funções, inclusive as laborais de trabalho, estão começando novamente e aos poucos, né? E aí eu aprendi a me desfuncionar como eu funcionava antes. Eu tive que me isolar mais, eu tive que ficar em casa, eu não sabia o que iria acontecer comigo, nem com o meu emprego, nem com a minha vida. E agora eu preciso voltar a viver como antes, mas eu não sei mais viver como antes. E o que é que eu vou fazer diante de tudo isso? As pessoas que vocês vão encontrar também não são mais as mesmas. E é difícil, é desafiador esse reajuste, né?
É muito desafiador voltar a essa nova rotina. Isso eu trago nas escolas, no mercado de trabalho, enfim, todos os ambientes que nós vamos precisar nos inserir. Para algumas pessoas, alguns trabalhos podem até ter perdido o sentido. Eu não me vejo mais fazendo aquilo. Hoje eu prefiro fazer isso que eu aprendi a fazer diante do caos que eu vivenciei. Então também é um momento que traz muito sofrimento, né? Traz um certo alívio, mas também traz sofrimento. Sem contar nas extremas cargas que a gente vem enfrentando ao longo dessa pandemia, né? Sobrecargas, você precisa produzir, você necessita produzir. Se você não produzir, você é insuficiente. Trabalhos que antes tinha assim, um certo horário, né, para você enfrentar essa jornada. Depois, como você está em casa, você precisa trabalhar meia-noite, 11 horas da noite e assim sucessivamente. Então, o que nós fizemos com nós mesmos? O quão nessa jornada nós dissemos ao outro que ele não era suficiente? O quanto nós precisamos aprender, mesmo até sem querer, sem saber, mas se virar para manter um trabalho, se virar para conseguir estudar, né? É aquela palavra resiliência, que muitas vezes as pessoas trazem com um sentido bem romantizado, mas ser resiliente cansa, ser resiliente desgasta. Quando a gente usa essa palavra resiliência é porque de fato a gente precisou enfrentar muita coisa, né? E que muitos não conseguem enfrentar e chegar lá no final sendo como era antes. A gente muda nesse processo, né? Então eu deixo aqui o questionamento: será que de fato você tem se importado mesmo com o outro, né? Nessa campanha de Setembro Amarelo eu quero trazer isso. Será que de fato você está querendo tocar nesse assunto? Será que de fato você sabe lidar, trabalhar com isso? Ou é uma obrigatoriedade do seu ambiente de trabalho, né? Porque muitas vezes nós não estamos nos importando com o conteúdo. Nós não estamos nos preocupando com o impacto que isso vai causar na vida das outras pessoas. Nós estamos muito mais preocupados com essa produtividade que cobram de mim e que eu mesmo passo a me cobrar, porque muitas vezes eu nem queria fazer isso. Mas como eu vejo tanta gente fazendo, eu quero fazer. Então, o quão isso vai gerar impacto na vida do outro? Você está trabalhando de forma automatizada só para trabalhar esse tema, só para fazer esse levantamento, nem sequer sabe manejar. Está aí um dos principais perigos dessa campanha. Quem está manejando tem capacidade? Será que ele realmente busca um profissional, já que não foi capacitado? O suicídio, gente, é um fenômeno. É um fenômeno que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma causa específica, né? Pode ser por transtornos, pode, adoecimento psíquico agudo, pode, mas também pode não ser. Acontece da pessoa fazer uso, né, de uma substância psicoativa e atentar contra a própria vida. Por isso que é um fenômeno tão complexo. E é muito cruel. O fato também que se tem muito nas mídias sociais a divulgação de quando acontece, isso é crime. E também a culpabilização que a família por si já carrega e que muitas vezes isso é mais acentuado ainda quando se vê um julgamento. Mas você não viu? Então, julgamento é o que não falta. Você não viu sinais? Você não percebeu, né? Muitas vezes essas pessoas que atentam contra a própria vida também estão em tratamento. É muito importante falar sobre bem-estar, é muito importante falar sobre nos priorizarmos, é muito importante falar sobre autocuidado, né? É muito importante falar sobre vários temas e que muitas vezes a gente não dá importância ao longo do ano. Porque quando um ser humano esgota sua vontade de viver,
É porque, de fato, a vida perdeu o sentido em todas as possibilidades para ele. O total. E é desafiador manejar um caso assim. É muito desafiador. Vocês não têm ideia, então não é algo que a gente precisa romantizar. Se tratando dos casos que são por adoecimento psíquico, nós precisamos de mais políticas públicas voltadas para a saúde mental. Nós precisamos de espaços adequados para atender às demandas. Nós precisamos de mais profissionais, né? Nós precisamos de muito, porque há uma necessidade de mudança no ambiente que essa pessoa vive. A necessidade de médicos especialistas na área de psiquiatria. A necessidade de uma rede multidisciplinar de profissionais. Então, a gente precisa de muito. Eu acompanho pessoas que podem pagar por seus acompanhamentos. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista, educador físico. Que a gente funciona de forma multiprofissional. Mas já tem pessoas em extrema vulnerabilidade social que não conseguem comprar nem seu alimento de cada dia. Os pontos mais essenciais para essa campanha, se você realmente quer ajudar, é que você divulgue nas suas redes sociais que a gente precisa de mais, né? Que não é só uma palestra que vai mudar ou salvar, ou enfim, como vocês queiram nomear, a vida de uma pessoa. É um assunto extremamente complexo e que a nós, sociedade, nós enquanto seres humanos temos essa responsabilidade diária também, né? Porque nós mesmos nos destruímos. Mas também a gente precisa pedir, né? A gente tem que cobrar dos nossos governantes. A gente tem que colocar governantes nessas cadeiras que nos representam. A gente precisa votar nesses governantes que acreditam e que, de fato, de governantes que não minimizem o adoecimento psíquico, de governantes que dêem importância à causa, né? Que nós precisamos que cada vez mais essas políticas em saúde mental se multipliquem, se expandam. E eu queria dizer para vocês que, na maioria das vezes, a gente não precisa fazer tanto, né? A gente não precisa criar um palco e um cenário para acolher essas pessoas que nos cercam. Muitas vezes elas só precisam de uma escuta, sem julgamento, né? Muitas vezes elas só precisam que você esteja ali. Só. E eu também entendo que nós não somos pessoas ilimitadas. Nós também temos nosso tempo, nosso prazo e tudo isso. Então, precisamos sim falar, mas não sobrecarregar o outro com essa fala. Porque muitas vezes você pode estar muito mais gerando gatilhos do que, de fato, lidando com isso, sabendo lidar com isso. Então, não banalizem essa campanha. Não banalizem. Se realmente se importam, percebam a totalidade que ela causa, né? A totalidade de questões que ela abrange. Para aí sim você perceber o impacto que você vai causar na vida do outro com isso.